Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Olá, já estou aqui conectado nas redes sociais, Facebook, Twitter, também estou aqui visualizando o nosso site webtvsaocaetano.com.br, onde você está e acompanha a partir de agora o nosso Aqui São Caetano. A gente se encontra aqui São Caetano para falar sobre o que é notícia nas ruas, nas redes sociais. A gente quer um debate aí para engrandecer a nossa cidade e, claro, dar espaço não só aos assuntos, às questões da cidade, mas também às pessoas da cidade que acontecem, não é, que fazem acontecer por aqui. Você participa, como eu disse, Facebook, Twitter. Facebook é só buscar a página Web TV São Caetano, pode curtir, pode compartilhar. Você fica por dentro, inclusive, de notícias da nossa cidade. Tem ainda o Twitter, @WebTVSC. Em nosso site é só colocar o seu nome, informar e-mail, mandar perguntas, comentários, sugestões. Hoje o nosso tema tem a ver sim com saúde, principalmente a saúde bucal, mas também a preparação de profissionais nessa área da odontologia, o aperfeiçoamento desses profissionais. Muita gente nem sabe, mas a sede, não é, regional da Associação Brasileira de Odontologia, a ABO, fica em São Caetano do Sul. Está em São Caetano há mais de 10 anos, atende pacientes e prepara profissionais por meio de cursos de especialização e atualização. E a gente conversa nesta tarde de terça-feira, lembrando que o programa é ao vivo toda terça-feira, com a presidente da ABO ABC, ABO Regional ABC, Mara Cíntia Fernandes. Seja bem-vinda, Mara. Muito bom tê-la aqui em São Caetano. Muito obrigada pelo chamado. É isso aí. Vamos então conversar. Como eu já disse, você participa desse papo, pode encaminhar a sua pergunta, tirar a sua dúvida aqui com a Mara Cíntia Fernandes, que é presidente da ABO Regional ABC. Faça como, olha aí, já tem gente conectada, já tem gente aqui com a gente, a Mara Fernandes também está por aqui, o Anselmo Jesus, quem mais está aqui? Deixa eu ver, Fábio Crepaldi está com a gente, um abraço, Fábio. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Opa, me perdi aqui. O Ivan Sabino, Marcelo Persiani, mandar abraços também para a Letícia Pacoli, o Wes Guimarães, Marise Ramires, Mari Leone, todos no Facebook, também o pessoal chegando em nosso site, ok? Vamos iniciar então esse papo. Mara, como eu disse, há um foco aí também no atendimento à população, mas antes de entrar nessa questão do acesso também da população, cada vez parece que maior a esses serviços de odontologia, vamos falar de formação. Você acredita que a formação do dentista ela não deve ser só técnica? Como está esse aspecto aí da formação do profissional da odontologia hoje no Brasil? Então, o que a gente tem que lembrar é que assim, tudo tem evoluído e tudo tem seguido uma coisa que é muito rápida. O que está acontecendo com a odontologia é a mesma coisa. Muitos materiais, muitos ensinamentos, todo mundo quer muito rápido e o que a gente está percebendo é que a formação no curso de graduação está ficando um pouco defasada com os acontecimentos que estão acontecendo em toda a área de formação. Eles têm os conhecimentos básicos, né, que é o pré-requisito para ser dentista, mas na hora da especialização, então, a quantidade de carga horária de atendimento aos pacientes ficou muito miúda. Falta esse aperfeiçoamento, talvez nesse quesito as universidades não tenham acompanhado não só a evolução do mercado, mas a evolução da sociedade aí. Não, na realidade, assim, em relação a materiais, eles até acompanham o desenvolvimento do mercado, sim, mas a quantidade de tempo para perder, vamos dizer assim, para aprimorar, para melhorar o atendimento no paciente ficou mais curto. Tá. Então o paciente sai muito, o aluno sai muito cruzinho, vamos dizer assim, entendi. Tá? Sem muita habilidade para os procedimentos que têm que ser feitos.
isso. E olha, isso talvez não é nem um privilégio, né, também vamos dizer assim, da odontologia. Não. A gente vê em tantos aspectos, mesmo no jornalismo, um certo despreparo, e talvez esse tempo que as pessoas não querem perder, é o tempo que a sociedade parece que não quer perder. A sociedade está cada vez mais impaciente, acelerada. Exatamente. Né? Então o que a gente percebe é que assim, lá na faculdade eles têm os conhecimentos básicos, e depois eles acham que saindo dali eles já são dentistas, e não é bem assim, é onde vai começar a adquirir mais conhecimentos. Tá? Então, a proposta da ABO, da Associação Brasileira de Odontologia, é realmente reforçar ou melhorar o conhecimento desses alunos em questão de tratamentos em todas as áreas da odontologia. Tá? Por exemplo, na graduação não se tem cursos de ortodontia nem cursos de implantes, de implantodontia. Eles têm só noções gerais, que elas estão ligadas diretamente ou na área de periodontia, no caso do implante, ou na área de odontopediatria, no caso de ortodontia. E não é bem assim que acontece, porque antigamente sim, ortodontia e implantes era uma coisa que muito pouca parte da população almejava. E hoje ela está aí difundida de uma maneira, disseminada de uma maneira assim descomunal. Isso até eu ia comentar contigo quando eu falei de acesso, aí, de facilidades das pessoas ao universo da odontologia, a séria e a ampla gama de tratamentos. É impressionante como antigamente, e esse antigamente nem faz tanto tempo assim, não é? A gente ouvia só muito se falar de cárie, vai cuidar da cárie, fazer um canal, era aquela história da criançada na escola, a escola aplicava flúor, né, para prevenção nos alunos, e de repente tudo mudou. Hoje as pessoas querem saber não só da saúde, mas da estética da boca, a estética do sorriso. Então a gente ouve cada vez mais falar em prótese, se falar em implante, se falar da questão da saúde e da questão estética. E os profissionais, eles têm buscado cada vez mais isso? Então, assim, o que a gente tem percebido é que os pacientes têm procurado muito. Os profissionais tentam atendê-los de uma maneira o mais breve possível. Só que eles esquecem que a parte de boca, ela é uma parte principal em todo o sistema funcional do paciente. Então não adianta a gente só corrigir os dentes, alinhar os dentes, procurar colocá-los claros, lindos na região anterior, mas a gente precisa ter uma parte funcional, que é muito importante. É aquela história de enxergar o paciente como um todo. Exatamente, isso. E a gente tem que lembrar que os dentes não são só estéticas, são também, mas você tem uma parte funcional, você tem uma mastigação, você tem que saber exatamente quantas mastigadas você tem que dar para aquele alimento ir já praticamente dissolvido para dentro do estômago, para ele poder ter todas as funções de aproveitamento do alimento. E você diria até que hoje em dia a odontologia também passa por um processo multidisciplinar, não é? É preciso que tenha esse acompanhamento multidisciplinar quando a gente fala que a boca é uma porta de entrada para muitas doenças? E é exatamente isso, você tocou bem no assunto, porque é exatamente isso que a gente procura fazer lá na ABO. Então a gente tem uma multidisciplinaridade, então a gente associa tanto os tratamentos ortodônticos como os tratamentos dentários de uma maneira geral para manter ou melhorar a saúde bucal daquele paciente que nos procura. Então, quando ele chega nos procurando, ele vai primeiro para uma parte de... se ele não sabe por onde começar, ele vai primeiro para uma parte de clínica geral, onde vai ter uma avaliação geral. Se tiver necessidade, ele vai para a periodontia e depois vai para a endodontia e aí vai caminhando. Se tiver necessidade da ortodontia e, por final, implante e prótese. Para quem não sabe, aí para quem não conhece, o que é a ortodontia, o que é a periodontia, a endodontia? Dá só uma resumida para as pessoas que estão nos ouvindo e de repente ficam sem entender. Porque assim, o dente ele está implantado numa base óssea e recoberto por gengiva. Então, quem cuida dessa parte óssea e de gengiva que sustenta o dente, que seria a terra, né? É a parte de periodontia. Tá. A partir do momento que esse dente sofreu alguma agressão por cárie, quem vai atuar aí, ou o clínico geral, ou se esse processo carioso estiver mais aprofundado, vai para endodontia, que é tratamento de canal. Sim. A partir daí, sim,
A parte de ortodontia seria a correção e o alinhamento dos dentes com finalidades estética e funcionais. Aí entram os aparelhos. Entram os aparelhos, de uma maneira que você vai restabelecer a função do paciente de acordo com a estética facial desse próprio paciente. Olha. No caso de estar faltando alguns elementos dentários, aí por fim vem a parte de implantodontia, que vai restabelecer o elemento dentário faltante e por cima disso a prótese. Entendido. Então agora fica mais fácil até, não é, de entender o nosso bate-papo. E esses cursos, quando a gente fala nos profissionais da odontologia, esses cursos eles são limitados aos recém-formados? Não. Tá. Então, os cursos, os profissionais que já forem formados, lógico, recém-formados a gente também tem, ou os que estão em formação, estão no final do curso de graduação, também tem a sua parcela de poder utilizar a ABO, as instalações da ABO, para estarem fazendo cursos laboratoriais. Então, como um incentivo para, a partir do momento que eles estiverem formados, eles poderem estar atendendo a população, os pacientes e aprendendo mais. Olha, nós já temos várias perguntas aqui, Mara. Tem toda a questão também do aspecto do atendimento, que é muito a função também da ABO. Eu até tenho aqui um dado que nos foi passado pela ABO, que a missão da Associação Brasileira de Odontologia é a seguinte: é uma entidade de utilidade pública dedicada à defesa da classe odontológica e da saúde oral da população brasileira. Está representada nas 27 unidades federativas, através de seções estaduais e em 294 municípios, através de regionais. A ABO Nacional, sob a identificação de Federação Odontológica Brasileira, FOB, foi fundada por volta de 1917. Lembrando que aqui em São Caetano já são mais de 10 anos de atuação, é a sede regional do Grande ABC. Então há perguntas com o foco no atendimento, mas também tem muita gente querendo saber sobre saúde, uma espécie de consulta online aqui. Okay. O nosso papo nem é tanto nesse sentido, mas claro, essas participações são inevitáveis e a gente vai procurar responder a todas as pessoas, até porque existe o atendimento na ABO. Mas antes de fazer a primeira pergunta, eu queria comentar contigo sobre esse aspecto do atendimento. Agora, vamos entrar nessa questão do atendimento. Hoje, as pessoas elas têm esse acesso mais fácil, parece que elas buscam mais. Claro que quando a gente fala nos grandes centros, porque há muitos rincões aí do Brasil que as pessoas não têm realmente acesso ao básico, ao cuidado básico com a boca. A que se deve isso? Existe também a questão agora das facilidades para pagamento. A que você atribui essa busca das pessoas, esse interesse em cuidar da boca, cuidar dos dentes? Na realidade, esses cuidados são por conta da estética mesmo. Então, normalmente a pessoa quer e ficou muito mais fácil por conta dos materiais terem tido uma facilidade, principalmente na área de ortodontia, que é a minha área específica. Tá? Nós temos mais fábricas nacionais, antigamente não se tinha isso. Você diria que mais tecnologia nacional? Isso, a tecnologia nacional, ela deu uma alavancada muito nesse mercado odontológico. E isso barateou o custo, então teve muito mais facilidade da população conseguir esse tipo de tratamento e realmente ela gostaria de ter. Então antigamente ela queria ter e não podia pagar, agora todo mundo pode. Tá? Mesmo por conta de convênios odontológicos que também estão por aí. A gente vê mesmo essa explosão aí dos convênios odontológicos e são uma ferramenta eficaz para quem precisa? Então, é assim, a gente tem que lembrar que todo tipo de convênio, ele tem um lado bom e o lado ruim. Então, o lado bom é que ele pode levar para a população todo tipo de tratamento. O lado ruim é que às vezes não tem o esclarecimento necessário da população como vai funcionar esse convênio. Tá? Então a gente deixa aí em aberto aí para a pessoa refletir um pouquinho a respeito disso. Até não só no caso do convênio para tratamento odontológico, né? A gente sabe muito bem como anda essa questão em todo o Brasil, mas o assunto aqui não é o atendimento dos convênios, a gente tem de passar por isso, não é? O que vamos fazer, não é? Até por conta da saúde pública que a gente tem no Brasil, mas o bom é saber que o Brasil teve esse avanço de tecnologia, que muito mais gente tem esse acesso, mas por outro lado existe também, como eu disse, a pessoa que não tem o básico. Exatamente. Né? Ainda tem aquele problema da cara e tal. E para essas pessoas, mesmo em periferias de grandes centros, a ABO ela faz algum tipo de mutirão, de atendimento? Então, o que a gente está tentando fazer para o segundo semestre aí,
tentar fazer algum tipo de trabalho nesse sentido. Eu não quero revelar muita coisa porque a gente ainda está no estudo, vamos manter contato com as prefeituras, tanto de São Caetano como das outras regiões do Grande ABC, para ver o que a gente consegue ver e quanto que está essa população sendo absorvida pelo tratamento odontológico em todas as regiões do Grande ABC. Olha, nós temos que ir para o intervalo. Hoje a gente fala aqui sobre o trabalho da associação, que é a Associação Brasileira de Odontologia Regional ABC, com sede em São Caetano, que promove a saúde bucal da população e também o aperfeiçoamento dos profissionais da odontologia, dos dentistas, enfim. Nós vamos para o intervalo rápido. Na volta nós vamos falar especificamente desse atendimento à população, feito aqui em São Caetano, feito no Grande ABC, entender isso e prometo que responder as dúvidas que você, internauta que está nos acompanhando, tem. E eu vou deixar aqui um tema que é uma cutucadinha, até para você refletir um pouquinho. A doutora Mara falou sobre o aspecto da estética somente, muitas pessoas só preocupadas com isso, mas tem aquilo que a gente disse das doenças da boca, da porta de entrada para doenças. E uma vez eu entrevistava um profissional também da área da saúde, e ele me disse algo que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, mas é que é para muita gente ficar também e refletir. Você pode falar, nossa, Gustavo, mas por que você vai dizer isso? Ele me disse o seguinte: vocês têm de pensar muito bem no tratamento, nos cuidados com a boca, porque a boca ela é a porta de entrada para muitas doenças. E a boca é potencialmente mais poluída até do que o ânus. É verdade. Então eu parei para pensar e muita gente nem se dá conta disso. Nós vamos para o intervalo rápido e já a seriedade desse nosso papo. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Com certeza tu me conoce. Soy López, artilheiro de 17 de Birigui. Bicho, topei da vida, porque eu te fiz um dos gols mais bonitos de Brasil e hoje não deixo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho. Mereci uma foto em la página de esporte. Não, esporte não, capa de jornal. Merecia, hein? Ei, cabrão! No destaque? Não. O que interessa é destaque. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Já voltamos aqui, São Caetano. Você participa com a gente em nosso site. Pode deixar seus dados, enviar sua pergunta, comentário ou sugestão. Também nas redes sociais, Facebook, Twitter. Hoje a gente conhece um pouco mais o trabalho da ABO, Associação Brasileira de Odontologia, que é uma entidade sem fins lucrativos dedicada à defesa da classe odontológica e da saúde bucal, da saúde oral da população. Especificamente a gente fala de Grande ABC, estamos com a Mara Cíntia Fernandes, que é presidente da Regional ABC da ABO. E eu falava antes do intervalo, muita gente aqui ficou já de orelha em pé, desse risco, não é, que a boca pode trazer para a saúde das pessoas. Eu ouvi de um médico, depois pesquisei sobre isso, a boca é uma região potencialmente poluída, tanto mais que o ânus, não é? E é como eu falei da porta de entrada, e muitas vezes a pessoa não trata e aquele problema, acho que a pessoa vai engolindo saliva, vai levando o problema, tem o beijo também. Opa, é isso mesmo. Que é bom, mas né, você tem que pensar. Tem que saber quem está beijando. A gente gosta de falar muito disso, porque tem a doença do beijo mesmo, sim, tá? Que é a mononucleose, aí a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, ok? Com certeza. E esses tratamentos da ABO, eu tenho aqui um material, inclusive, eu vou mostrar. Estamos selecionando pacientes para tratamento odontológico. No finalzinho do programa eu vou passar todos os dados da ABO, aqui de São Caetano. Olha, ortodontia, restaurações, periodontia, cirurgia, implantes dentários, odontopediatria, endodontia e prótese. Então, assim, o tratamento odontológico. Esse tratamento, como que funciona? Quem pode procurar a ABO? Fala um pouquinho pra gente. Normalmente a gente lança esse folderzinho aí, porque a gente precisa dos pacientes para poder estar aprimorando os nossos cursos de especialização e de atualização. Tá. Então, os pacientes às vezes falam, mas é uma escola? Claro que é uma escola.
e você vai estar calcado em cima de que você tem o profissional te atendendo e mais os professores que estão orientando exatamente o que está acontecendo. Então a pessoa pode ir com toda tranquilidade, porque nós estamos com os profissionais lá que já são formados, então tem que lembrar sempre isso, eles acham que não são formados, que estão estudando. Receio, né? Não precisa ter medo disso daí, porque nós temos os profissionais e nós temos os professores que estão ali avaliando todo o procedimento que é feito na boca desses pacientes. E, logicamente, se o aluno não estiver fazendo direito, o professor vai recomendar um novo procedimento. E se o aluno também não fizer bem feito, ele também não consegue retirar o certificado dele. Claro. Então, uma coisa está ligada na outra. Então, um tem sede de aprender, o outro precisa tratar e a gente vai trabalhando em conjunto. Entendido. Olha, quero mandar abraço para o Marcos Andrade, também para a Tatiane Aguiar, que estão ligados aqui com a gente, para as pessoas que estão encaminhando perguntas. Vamos atender aí os nossos internautas, Mara? Vamos lá. Olha, tenho aqui uma pergunta da Mariane Lima, que é de São Caetano. Boa tarde, Gustavo. Obrigado. Ela fala que tudo bem, tudo ótimo. Obrigado pelo carinho, viu, Mariane? Boa tarde para você também. Qualquer paciente pode iniciar o tratamento ou existe alguma triagem? Eu aproveito para complementar aqui. Por exemplo, eu iniciei um tratamento com uma pessoa que está fazendo um curso ali, um profissional que está se aperfeiçoando na ABO. De repente esse profissional termina o curso dele e eu não terminei meu tratamento. Como que funciona? Funciona, a gente vai restabelecer esse paciente para um outro profissional. Tá. Então, normalmente a gente tem uma sequência de tratamento feito por profissionais já formados, que é para a conclusão desses pacientes. Ninguém fica o léu, vamos dizer assim. Tá. Ninguém fica órfão. Todos os tratamentos são terminados e, normalmente, quando terminou o curso do profissional, a gente já encaminha esse paciente para profissionais que estão lá como colaboradores para a finalização dos casos. Ah, então ela pode ficar tranquila. E tem uma triagem, como ela perguntou aqui a Mariane? Então, normalmente a gente precisa, quando eles entram em contato com a ABO, a pergunta clássica é o que você gostaria de tratar. Tá. Então, se é ortodontia, tem uma triagem, sou eu mesma que faço. Se é implantes, é o professor de implantes que vai fazer essa triagem. E na clínica geral, a gente vai delegando esses pacientes de acordo com a necessidade dele. Se ele tem que fazer restaurações, ele vai para a clínica geral. Tá. Se ele tem que fazer periodontia, ele vai para o especialista em periodontia. Então, cada um na área. Entendi. Eu falei do atendimento multidisciplinar, de repente o caso necessita aí da periodontia, Isso. necessita aí da endodontia. Esses profissionais atuam em conjunto também? Ou só Atuam o clínico? sempre em conjunto. A prioridade da ABO realmente é a multidisciplinaridade. Entendido. Ok? Então, por isso que ele é para finalizar o tratamento e o paciente sair feliz e a gente satisfeito com o trabalho realizado. Eu falei que a entidade é sem fins lucrativos, tal. Esses tratamentos, eles têm custo? Esse custo, por exemplo, ele é mais acessível do que numa clínica particular, se ele existe? Assim, como a entidade é sem fins lucrativos, a gente tem um custo mínimo necessário para a gente manter as instalações. De manutenção. Porque a gente também não tem um acesso, por exemplo, das empresas doarem o material. Tá. Então, o material que a gente utiliza material sempre de primeira qualidade e a gente precisa comprar esse material. Então, o que eles pagam realmente é para distribuir nessa parte de compra de material, água, luz, telefone, etc. Não, né? sim, manter a entidade. A manutenção e o aprimoramento também, não é? Que a gente falou tanto da tecnologia, da qualidade. O que a gente diz é assim, não tem preço de honorários de profissional. Tá. Então, essa parte de honorários do profissional sai fora. Olha, tem aqui um e-mail da Luísa Mendes, São Bernardo do Campo. Beijo, Luísa. Baena e Mara, acabei de ver uma notícia de um dentista que retirou 20 dentes de uma paciente de 64 anos e ela morreu. Realmente falta um lado mais humano nos dentistas? Aí eu não sei se isso aqui tem a ver com humanidade no atendimento, humanização no atendimento, ou enfim... Tem a ver com planejamento. Tem a ver com planejamento. Então é assim, por isso que a gente tem a multidisciplinaridade e a gente não sai fazendo procedimentos sem ter a devida, o respaldo científico. Então, por exemplo, o paciente vai para um tratamento de implantes e necessita remover alguns dentes. Ele vai fazer todo o procedimento de exames necessários, exames de sangue, às vezes a gente pede eletrocardiograma sim, dependendo do que vem na anamnese do paciente. Se ele tiver alguma doença associada, a gente sempre vai pedir o respaldo do médico. É preciso essa precaução. Precaução, sim.
Tem uma espécie de raio-x também, não é, Tem da boca? raio-x, tomografia, então para ortodontia, documentações ortodônticas, para implantes, normalmente radiografias panorâmicas iniciais e a maioria das vezes tomografias da região em que vai ser atuada a cirurgia. Olha, Mara, temos mais participações aqui. O Júnior Freitas pergunta, olha, eu nunca ouvi nada disso, né, também, mas vai sabendo, as pessoas adotam cada técnica aqui, mas só de imaginar colocar isso na boca, Mara, água oxigenada, clareia os dentes? Não. Tem gente que recorre a isso? Não, é assim, antigamente a gente usava um pouquinho de água oxigenada, 10 volumes, para fazer bochechos em casos de pacientes com doença periodontal. Agora já existe algumas soluções para esse tipo de procedimento. Tá, então, lá na época que eu estava começando a me formar, não vou falar, a gente utilizava água oxigenada, mas em relação... Porque, assim, na realidade, o agente clareador é a água oxigenada. Tá, mas dizer não assim, vou colocar pura na boca, Não. Né? Aí a gente... não é isso que funciona, tá? Então, a gente... Até no clareamento, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado como se fazer. Por isso que essas soluções caseiras de clareamento, ou essas fitas caseiras que estão vendendo em farmácia, tem que tomar cuidado. Então, a pessoa não pode fazer a aplicação sem a orientação do dentista. Olha, até tem um vídeo, claro, é uma piada, né? É um vídeo de humor que está na internet, que eles usam aquele corretivo, né? Aquele famoso branquinho, né? E eles fazem um clareamento dental aí. Mas o clareamento é algo que muitas pessoas almejam, não é? E tem muitas pessoas que chegam na hora, sentem dor às vezes depois, tem algumas reações. E a gente teve um caso, até a gente comentava aqui, que ficou bem emblemático nos últimos tempos, o cantor, né, o Gustavo Lima, eu não sei se aquilo foi só um clareamento, que ele virou motivo até de chacota nas redes sociais, porque ficou extremamente artificial, parecia que o dente saltava da boca de tão branco, né, parecia um dente de brinquedo, com aquelas dentaduras que a pessoa coloca. Isso. Aquilo era simplesmente um clareamento? O que pode ser aquilo? Então, na realidade, eu não fui buscar na internet exatamente o que foi feito. Né? O que foi feito no procedimento no caso dele, mas me deu a impressão que seria algum tipo de lente de contato ou alguma coisa nesse sentido. Que é uma nova onda, que é uma nova, assim. É uma forma de você clarear os dentes ou dar um formato melhor nos dentes sem ter a necessidade de colocar aparelho ortodôntico ou então desgastar os dentes seus naturais, né? Tem o laser também atuando. Isso, o laser já entra mais na parte de dor realmente. Tá? Para minimizar a dor ou num clareamento ou em alguns procedimentos que a gente faz, ou cirúrgico, às vezes ortodônticos também, tá tendo muita difusão na parte de laser. Aí essa questão da estética, você fala lente de contato, né? Mas é lente de contato pro dente, não é? Pro dente, mas exatamente. É o que? Uma espécie de como película? Se fosse, isso, é uma película que é feita em cima do dente natural. Tá? Então, você vai através de moldagens, você faz as moldagens e você vai fazer um enceramento bem fininho, por isso que ele é chamado de lente de contato, ele é quase transparente, em que vai dar um novo formato e às vezes uma nova coloração ao dente. Tem o piercing dental, né? Tem agora também, e esse é um risco, eu vi até uma reportagem abordando de fato esse risco, eu acho que é uma preocupação até da ABO nacionalmente, essa história dos aparelhos que são vendidos até no camelô, não é? Porque a pessoa combina o aparelho com o óculos e quer saber só do colorido, vai combinar com tênis, com a camisa, com boné. Essa parte dos aparelhos falsos, que a gente chama, isso daí é uma preocupação muito grande, já teve uma intervenção do CRO, do Conselho Regional de Odontologia, porque a gente está vendo que às vezes aparecem coisas muito complicadas em relação à radiografia pós esse procedimento. Então, dentes sem raiz, com perda de estrutura dentária, tá? E às vezes até eles não têm o aprimoramento que tem que ser feito. Então está colocando por estética e por financeiro, status financeiro, né? Sim. Então não tem a famosa ostentação. Ostentação. Então a gente não pode, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então é um alerta para a população não fazer esse tipo de procedimento. Moçadinha, prestar atenção aí, não é ter cuidado, ter critério. Porque o aparelho ele não é só um embelezador, vamos dizer assim, ou um alinhador de dentes. Ele tem outras fontes de movimentação dentária que a pessoa às vezes não percebe. A pessoa pensa no momento e não pensa na consequência, não é? Exatamente. Olha só, deixa eu só
passar para mais uma pergunta aqui. O tempo está acabando. A Elza Silva, quando como chocolate meu dente dói onde tem o cáries. Por quê? Porque aí você tem a parte açucarada que está penetrando bem próximo à polpa dentária, né? Se ela já tem as cáries e não tratou. Se ela tem os dentes que já foram restaurados, de repente essas restaurações estão muito profundas também e estão fazendo com que o açúcar desse doce está penetrando muito próximo do nervo do dente, da polpa, vamos dizer assim. Então é bom procurar, talvez até procurar uma orientação, dentista, né? Para saber exatamente se está tendo infiltração nessas restaurações ou o que está acontecendo. E olha, a Luísa Mendes de São Bernardo está mesmo ligada aqui com a gente. Ela comenta que aquele caso que ela relatou aqui do dentista que arrancou os dentes da senhora de 64 anos foi nos Estados Unidos, não foi no Brasil. Então tá dado aí o recado. Vamos tentar responder rapidinho, só vou fazer mais uma, do Marcelo de São Caetano. Ele faz um comentário: Gustavo, realmente estamos cuidando e podendo financeiramente investir em nossa saúde, ainda bem. E pergunta para a doutora Mara se você acredita que, além do poder financeiro, informação colabora para que as pessoas procurem cada vez mais os serviços. Então, o que a gente tem aí é um boom de Google, né? Então a gente vai falar em algum tipo de tratamento e a pessoa já sabe exatamente o que acontece. Só que assim, o Google tem duas informações boas e informações ruins também. Sim. Informações que são formadas ou calcadas em bases científicas e as outras não, aleatórias. Então a gente tem que tomar... recorrer só ao Dr. Exatamente, Google, né? A gente tem que ir no dentista de confiança. Claro. Então, nada melhor do que a associação que está ali com todos os profissionais atuando de uma maneira homogênea. E eu digo sempre, quem tem informação tem poder, e o que a gente está fazendo aqui é disseminar a informação, não é prestar um serviço para você. Eu vou deixar, inclusive, o contato da Associação Brasileira de Odontologia Regional ABC, não é a seção São Paulo, Regional ABC, que fica na Rua Baraldi, número 662, aqui no centro de São Caetano. Rua Baraldi, 662, centro São Caetano. E os telefones 4229-9913, 4229-9913 e 4228-1417, 4228-1417. Eu quero agradecer a sua vinda aqui, né, esclarecendo para a gente tantos temas e divulgando esse trabalho da ABO, que para muita gente é uma novidade até, não é, aqui em São Caetano, a doutora Mara Cíntia Fernandes, presidente da ABO ABC. Obrigado por ter vindo, Muito viu, Mara? obrigado por terem me chamado. Espero que eu tenha esclarecido bastante dúvidas do pessoal aí, da população. Sem dúvida alguma, com certeza trouxe aí muitos esclarecimentos para a gente. Eu quero agradecer a você que esteve conectado aqui em São Caetano. Lembrando, toda terça-feira tem programa ao vivo, a partir das 3h30 da tarde, Web TV São Caetano, Nossa Cidade é o canal. Depois o programa disponível não só em nosso site, mas no YouTube, nas redes sociais, para que você possa rever ou para compartilhar e para que as pessoas possam ver a hora que bem entenderem, certo? Lembrando que terça-feira é dia também de o X da Questão aqui em nossa Web TV São Caetano, a partir das 7 da noite, Ney Gonçalves Dias e Éder Xavier debatem temas do seu interesse. A gente se vê! Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.